Bom, tem muita matéria aqui para falar para vocês. Eu abreviei o máximo possível aqui e tem algo a mais que eu gostaria de mostrar para vocês. No finalzinho desses 3 anos e meio, aqui nós estamos falando do finalzinho dos 3 anos e meio. Aqui nós nos reunimos com os santos das 7 eras, na 7ª dimensão, santos das 7 eras, não é? Nós nos unimos, todos os santos estão reunidos aqui na 7ª dimensão, durante os 3 anos e meio, todos nós estamos juntos, todos nós estamos lá reunidos. Jesus está lidando com os judeus durante os 3 anos e meio, apesar de nós veremos ele, antes que ele desça para cá, diz o profeta, que antes dele descer, nós veremos ele, encontraremos com ele nos ares, não é? E aqui, irmãos, aqui tem mais algo aqui que vai acontecer durante esse finalzinho dos 3 anos e meio, que é a nossa reunião com os 144 mil judeus. Essa reunião com os 144 mil judeus, há um verso em Apocalipse que retrata essa união, e eu achei muito interessante, eu acho muito importante, eu quero ler para vocês. No finalzinho aqui, a Bíblia diz algo que é muito notável. Veremos aqui. Está em Apocalipse 14, verso 4. Capítulo 14, a partir do verso 1. Deixa eu ler para vocês aqui. Apocalipse 14. Isso aí é no finalzinho dos 3 anos e meio. Olha o que acontece aqui. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome dele e do seu pai. Isso aqui é no final dos 3 anos e meio, onde Jesus se apresenta para os 144 mil assinalados. Mas olha que coisa interessante que acontece aqui, irmãos. E eu vi uma voz do céu, como a voz de muitas águas. Quem é aquele que tem a voz de muitas águas? Aquele que era semelhante ao Filho do Homem. Lembra da nossa lição? Os santos, a noiva. E eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. Eu ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. E cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico. Esse povo, irmãos, que estava emitindo essa voz do céu, esse grupo que falava a partir do céu, estava cantando um cântico novo, diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. Isso significa o quê? Que esse povo estava lá naquele lugar, na 7ª dimensão. E diz assim, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Está vendo? Ninguém mais podia captar aquela mensagem, ninguém mais podia captar aquele evangelho, ninguém mais podia captar aquela revelação, aquele cântico, a não ser os 144 mil. E tem mais coisa aqui. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Você percebeu aqui, irmãos, que a Bíblia está dando ênfase à virgindade de homens? Você percebeu aí? A Bíblia está dizendo assim, esses são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Viu aí? Está falando dos homens, está retratando os 144 mil como eunucos, não é? Eunuco é aquele que não tinha semente, é aquele que não tinha contato com mulher, e esses são aqueles que são a escolta da noiva. Veja o que o profeta diz aqui. Se vocês notarem, olha que legal isso aqui. Muito interessante isso aqui. Muito bem colocado pelo profeta. Presta atenção. Verso 39. Se vocês notarem lá em Apocalipse, diz, e eles são virgens, e eles são eunucos. Agora, o que é um eunuco? Os eunucos eram os guardas do templo que guardavam a rainha, porque eles eram homens que eram feitos estéreis.
Eles tinham, se vocês notaram, disse, eles não tinham se contaminado com mulheres. Eles eram os eunucos do templo. E era um número seleto que Deus tinha tirado dos eleitos, dos judeus. Agora, se vocês notarem, vamos tomar em Apocalipse, no capítulo 7, nós vamos ver aqui uma coisa muito bonita. E depois dessas coisas, vi 4 anjos parados nos 4 cantos da terra. Agora, isso faz um paralelo com Ezequiel 9, onde ele viu as destruições dos judeus e etc. E aqui ele vê a destruição dos gentios, em Apocalipse, no capítulo 7. Vocês viram ali? Esses 144 mil são os eunucos que acompanham a rainha. Agora, por que eu estou dizendo isso? Estamos provando, estamos vendo, que os 144 mil são os judeus assinalados, que são esses eunucos. Por que eu estou dizendo isso? Porque os eunucos fazem parte do templo. Eles fazem parte do templo. Os eunucos fazem parte do templo. O que eu estou dizendo aqui então? Vamos apagar um pouquinho aqui, ó. Nós temos aqui, vamos colocar aqui dentro desse templo. Nós temos aqui o rei, nós temos a rainha, depois nós temos os eunucos, depois nós temos aquelas nações que estarão servindo, não é verdade? Que são os súditos que trazem a glória para dentro. Essa unção, essa super unção que o rei tem, ele é a própria unção, que a rainha tem, se reunirá com os santos das outras dimensões. Quando ela regressa, esta unção, os eunucos recebem essa unção, como nós vimos em Apocalipse 14, 4, dizendo que eles aprendiam o mesmo cântico, somente eles podiam aprender o mesmo cântico que a rainha, a mesma mensagem, a mesma revelação e assim por diante. Mas o papel deles é diferente. E depois nós vamos ver que essa super unção que está aqui nesse templo, porque esses aqui são os únicos que fazem parte da cidade. Esses aqui são os únicos que fazem parte da cidade. Esses são os eunucos, 144 mil, a rainha está dentro da cidade, o rei está dentro da cidade. Agora, fora da cidade, nós temos as nações, que são aqueles que o servem, e essa super unção que está dentro da cidade alcançará os 4 cantos da terra. Nós estamos vendo todo o programa de Deus em andamento aqui, a super unção, e eu mostrei aqui mais ou menos, tentando dar um ênfase para mostrar, nesses 3 anos e meio, que nós havíamos desenhado aqui, o encontro da noiva com os 144 mil judeus, que é algo importante, é algo relevante, e como nós falamos no programa passado, nós não vamos ter tempo de entrar hoje, mas se você ler de Ezequiel capítulo 40 até Ezequiel capítulo 42, está falando do milênio. Está falando do templo do milênio, está falando do templo onde estará o rei, a rainha e os eunucos. Muito bem. O que mais que eu posso passar para vocês aqui? Nosso tempo já escapuliu, já terminou. Vamos ver aqui mais alguma coisinha. Eu já li isso aqui para vocês. O profeta também diz na mensagem, esta mensagem que eu li para vocês sobre os eunucos, está na Perguntas e Respostas, dia 25 de setembro de 1957. Mas preste atenção no que ele vai dizer aqui agora. Parágrafo 74. Observe. Claro, eu sei que você volta aqui no 14, onde diz, ora, eles estão com a noiva onde quer que ela vá. Absolutamente. Os eunucos viajam com a rainha onde quer que ela for. Verdadeiramente. Mas o que eles são? Não são nada a não ser a escolta. E é isso exatamente que a Escritura declara que é aqui. Presta atenção, irmão. Não sei se você captou, mas o profeta está dizendo que Apocalipse 14, 4, onde diz assim, ó, estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens, estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são
os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Veja aqui, onde está dizendo o Cordeiro aqui, o profeta está dizendo que esse Cordeiro aqui é a noiva. Claro, porque ele é ela, os dois é o mesmo. Está na mensagem de perguntas e respostas, dia 25 de setembro de 1957. Ele está dizendo, olha, onde o Cordeiro vai, só que aqui ao invés de ele usar a palavra Cordeiro, ele disse, onde a noiva vai, esses 144 mil acompanham. Esse Cordeiro de Deus que estará lá no período do milênio, junto com a rainha. E depois já li para vocês também, onde ele diz assim, ó, na mensagem do sexto selo, ele diz assim, ó, parágrafo 194. Agora, nós estamos no tempo da tribulação, falando dos 3 anos e meio. Lembre-se, quando o reino é posto na terra. Agora, isso pode ser um pouquinho chocante para você, e se houver uma pergunta, podem me perguntar se vocês quiserem. Coloquem a pergunta para depois, porque eu acabei de falar sobre isso, se você não souber ainda disso. No tempo do milênio, é Israel que é uma nação. Presta atenção, irmãos. No tempo do milênio, é Israel que é uma nação, não a noiva. A noiva não é nação. É Israel que é uma nação. As 12 tribos que são uma nação. Mas a noiva está no palácio. Ela é rainha. Ela está casada. E toda a terra virá a esta cidade, Jerusalém, e trarão a glória dela lá. E os portões não serão fechados de noite, pois não haverá noite. Está vendo? Os portões estarão sempre abertos, e os reis da terra, em Apocalipse 22, trarão a honra deles e a glória para esta cidade. Mas a noiva está lá dentro com o Cordeiro. Ó, que coisa, você está vendo isso? Lá, não a noiva, ela não vai ficar lá fora trabalhando nas vinhas. Não, senhor, ela é a noiva, ela é a rainha para o rei. São os outros que labutam lá fora, a nação, não a noiva. Amém. Então nós mostramos ali o rei com a rainha, junto com os eunucos, são a nação. Fazem parte, é a supernação que haverá lá, mas as 12 tribos, o profeta disse, as 12 tribos, porque lá também teremos os santos, a noiva judia, lá do Velho Testamento. E depois as nações trarão as glórias para essa cidade.